E aí, Glaucimil, eu tô te vendo aqui já, cara. Não adianta se esconder, não. Ah, não é o Glaucimil, não, é o Euclides. Olha, o Bruno já tá aqui. Salve, pessoal. Mili, Mili, Mario. Dá pra ver todos vocês. Tá galã demais. Isso é questão de necessidade, viu? É pura necessidade. Não é vaidade, não. O meu olho tá com problema por causa dessa luz e aí aprendi uma maneira de nerfar a luz. Procurando um negócio aqui, já volto. É, pessoal. Ô, Malu, mas é manhosa, não pode me ver. Vem cá, vem. Opa. Inclusive, eu quero pedir perdão nessa live aí, né? Mais cedo eu acabei bloqueando uma mulher aí. Eu entendi mal o que ela quis dizer. E, e é isso, ela já foi no Instagram já, né? Me cobrou lá no Instagram. Eu já pedi perdão pra ela no Instagram. E agora eu tô pedindo perdão aqui também na live. É, falhas acontecem, erros acontecem. Quem nunca cometeu nenhum que atire a primeira pedra, né? Então a gente estava falando sobre um assunto comum e aí ela falou uma coisa e eu entendi errado. Boa noite. Ah, o que foi? Ah, a gente tava falando sobre pobre, né? E aí ela falou que pobre é o diabo, né? Entendeu? Então, de fato, sim, ela falou que pobre é o diabo. Ela falou dessa forma e eu entendi errado, né? Eu entendi errado. A ofensa era pro diabo, eu entendi que era pro pobre. E foi isso. Mas eu já fui lá, falei com ela, né? Tá a cargo dela agora. Tira o óculos. Ah, pessoal, essa questão do óculos não dá, né? O óculos não dá pra tirar agora. Essa luz aqui desse ring light tá machucando muito minha visão. Oi, Luzia, boa noite. Cachorrinho aqui, ô, uma remanhosa, rapaz. Gosta de pão de queijo? Gosto, cara. Obrigado, Leila Borges. Não, dor de cabeça não, fica mesmo irritando meus olhos. É, chega a arder os olhos e dá. Enfim, é muito. Jesus Cristo está voltando, está, Alexandre. Está sim. Boa noite.
Você já tirou as consoantes. Código postal. Código postal. Está cansado da caminhada? Tô nada. Eu não queria colocar esse óculos não, porque o povo ia falar Chico Xavier, Raul Seixas. Não, acabei de tirar essas consoantes, né? Aparece o nome eu, né? Muito interessante. Você ficou parecendo Raul Seixas. Raul Seixas era bonito, pessoal. Eu não sou bonito, não. Ainda bem que chamaram de Raul, né? Daqui a pouco chamam de Chico Xavier. Sou de Açailândia, mas gosto muito das suas verdades. Verdades bíblicas, né? Você mora num sítio ou na cidade? Eu moro na cidade. Eu vou deixar essa cachorra aqui no canto que eu quero ler sobre a Bíblia, né? Tá bom, cachorrinho. Oxe, meu Deus do céu. Ela acha que é uma criança, só pode, é que é mimada. Uh. Sou de Açailândia, eu gosto muito de sua live. Obrigado, Bruno. Fala um pouco sobre Jó. Tá bom, vamos falar um pouco sobre Jó. É, eu tô abraçando o cão. Profeta, você é Ibope? Ibope? É verdade, Lúcia. Chico Xavier foi muito bondoso com os necessitados. Isso é uma verdade. Só que só ser bom não é o essencial. Entendeu? Chico Xavier deu um testemunho que fez muitas pessoas se desviarem da verdadeira essência cristã. Chico Xavier falou acerca de reencarnação e consultar os mortos, não é verdade? Então ele ajudou muitas pessoas que estavam necessitadas, né? Mas você tem varoa? Tenho sim, Guinness. Entendeu, pessoal? Então Chico Xavier ele foi muito bondoso mesmo, praticou muita caridade. Mas só a caridade não é o suficiente. Ora por mim, estou muito triste. Tá bom, vamos orar por todos no final da live. Quem foi a primeira mulher de Adão? Foi Eva. Lilith é uma história inventada. Lilith é uma palavra que era citada, e aí mudaram a tradução, colocaram como primeira mulher de Adão para fazer com que a Bíblia seja mentirosa, entendeu? Então eu sempre falo para vocês, o mundo jaz em quem? O mundo jaz no maligno. Então Satanás ele sempre vai dar um jeito de tentar fazer a Bíblia ser mentirosa, Deus ser mentiroso e tudo mais. Fala sobre juntar tesouros nos céus. A questão de juntar tesouro nos céus é questão de prioridade. Deus não condena o fato de você querer dinheiro na terra, mas ele não quer que você priorize isso, né? Entendeu? Você não pode priorizar essas riquezas na terra. Então é bom ter riqueza na terra, mas acima de tudo é bom priorizar a riqueza no céu. Que é onde os ladrões não roubam, a ferrugem não corrói e por aí vai. Rapaz, ore por mim, sou cantor e de repente minha voz tá rouca. Ah, Valdirene, mas acontece mesmo, Valdirene. Isso aí não é grave não, tua voz vai voltar. Você usou demais sua voz, ó. Eu também usei demais minha voz tá rouca. Boa tarde, ora por mim e por minha família. Pessoal, eu vou orar no final da live, por todo mundo, tá bom? Mas agora, para quem quer oração, eu falo para vocês o seguinte.
Pessoal, Jesus quer ouvir vocês falar com ele, entendeu? Então eu sei, então me pedindo oração é bom, mas se eu for parar para orar por cada um de vocês, vai demorar muito, né? A gente não vai falar mais sobre nada, entendeu? Então ore você mesmo, dobre seus joelhinhos e peça a Deus. Senhor, minha voz está rouca, melhora a minha voz, Senhor. Senhor, abençoa minha família, entendeu? Peça, pessoal, peça. O véu foi rasgado, todo mundo pode fazer isso agora. Aí, Valdir, então te ensinando a receita aí, ó, gargarejo com água e vinagre. Tira o óculos. Eita, irmã, a senhora quer mesmo que eu fique com os olhos doendo? Vamos falar um pouco sobre o livro de Jó, então, né? Vocês querem que eu fale sobre o livro de Jó? Ou vocês querem que eu continue a falar sobre o livro de Marcos? Jó ou Marcos? Marcos. Jó. Jó, os dois. Samuel. Tá equilibrado isso aí, hein? Olho no olho para pregar. Pessoal, essa questão do óculos nos olhos não é luxo nem vaidade. Entendeu? Antes que vocês se escandalizem por isso. A questão do óculos é porque eu estou usando ring light, porque aqui onde eu moro não é claro. E isso é apenas para não ferir meus olhos, entendeu? Então meus olhos estão aqui, ó, por detrás, ó, tá vendo? Mas a luz ela bate muito forte. É por isso que eu estou usando o óculos, tá bom? Então me perdoem por isso. Vamos falar sobre Marcos, então. Vamos falar só um pouquinho sobre Jó. E aí nós falamos sobre Marcos, tá bom? Vamos ler só um capítulo 2 de Jó. E nós falamos sobre Marcos. Então, como todo livro da Bíblia, vamos ler pelo começo, o início, né? A virtude, a tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto. Tem um sapinho aí? Tu não consegue tirar ele, não? Peraí, eu vou... Tirar um sapo aqui, oh meu Deus. Não, eu vou tirar, mas é porque eu tenho que tirar mesmo. Porque atrás contra pra gente. Dá pra me pegar com a mão ele, não? Não é petitito. Não é grandão. Tá, sapo. Sapo. Então vamos lá. Tá, sapo. Sapo. Casa. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa, de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. A primeira coisa que a gente aprende aqui, pessoal, é que Jó ele era um homem íntegro, sincero, reto e que se desviava do mal.
E Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E Jó também era muito rico. Então a Bíblia ela começa destacando não a riqueza de Jó, mas o caráter de Jó, né? A palavra fala que Jó era homem íntegro, era homem sincero, era reto e temente a Deus e se desviava do mal. Então depois que a Bíblia fala isso, é que a Bíblia começa a dizer sobre a riqueza de Jó. Então antes, né, do escritor desse livro perceber as riquezas de Jó, o que ele tinha, ele percebeu que mais importante do que a riqueza era o que Jó já tinha por dentro e não por fora, que era a sua integridade. O cuidado do escritor de observar primeiro estas coisas, né? Jó, ele não era um homem rico. Ele era um homem íntegro, temente e sincero a Deus, se desviava do mal. E o resto é isso. O resto é que ele tinha muita condição. Os seus filhos, eles faziam um banquete cada dia da semana. Entendeu? Então tem gente que imagina os filhos de Jó comendo de maneira normal. Não, pessoal. Os filhos de Jó ostentavam. Ostentavam a riqueza do seu pai Jó. Então cada dia da semana os seus filhos faziam um banquete e convidavam suas 3 irmãs. Então na segunda-feira era o Joãozinho, né? Fazia um banquete e convidava os seus 9 irmãos. Na terça-feira era o outro, né? Vamos chamar ele de Marcos. Fazia um banquete e convidava todos os seus 9 irmãos. Na terça-feira era o Tiago. Vamos fazer de conta que é o Tiago. Fazia um banquete e convidava seus 9 irmãos. Daí sucessivamente até acabar os 7 dias para fazer contagem também com os 7 filhos homens. E todos eles convidavam todos os outros irmãos e convidavam também suas irmãs. A segunda observação que a gente vê é a preocupação de Jó em agradar a Deus. Jó, ele não era um homem egoísta. Satanás tenta fazer Jó sair de egoísta. Em toda essa história aqui, Satanás faz Deus enxergar Jó como egoísta. Jó não era egoísta. Jó se levantava durante a madrugada, no final desses 7 dias, e sacrificava a Deus 10 animais. Um por cada filho. Porque ele pensava, talvez meus filhos blasfemaram contra Deus em embriaguez, né? Alegres do vinho. Entendeu? Então tem momento que as pessoas estão alegres por causa do vinho, por causa da bebida, estão sem o controle do corpo e blasfemam contra Deus ou falam alguma coisa que não agrada, né? Entendeu? Eu já tive amigos meus que durante a bebedeira falaram assim, né? Ai, Deus não existe, se Deus existir eu quero morrer em menos de um mês, né? E aí eu falo, cara, cuidado, não fala isso. Aí depois no outro dia ele, cara, me perdoa por ontem, eu tava muito doido e tal, entendeu? Então, durante o efeito do álcool, durante o efeito da bebida, as pessoas falam muita besteira. E Jó se preocupava com isso. E vindo um dia, versículo 6, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Em outra tradução seria, porventura, Jó teme a Deus em vão? O primeiro argumento que Satanás faz, pessoal, é o argumento do interesse. Entendeu? O próprio Deus está justificando Jó e o inimigo está tentando menosprezar Jó, diminuir Jó, fazer com que a atitude de Jó pareça uma atitude pequena. Entendeu? Então Jó está se esforçando para desviar do mal, Jó está se esforçando para não ser ganancioso, Jó está se esforçando para não se sentir atraído pelas virgens, Jó está se esforçando para não deixar, né, que os seus próprios filhos também blasfemem contra Deus e isso passe despercebido. Jó está acordando durante a madrugada para fazer sacrifício, mas Satanás argumenta que Jó só se esforça tanto para Deus porque Deus está cercando ele de bênçãos. A primeira comparação que a gente aprende aqui é o próprio papel do inimigo na Bíblia. Muitas pessoas falam que o inimigo é um anjo de luz. E a Bíblia não mostra Satanás como um anjo de luz. O único evangelho que mostra Satanás como um anjo de luz é o evangelho de Melquisedeque, que é um livro apócrifo. Em toda a Bíblia você só vai ver Satanás como acusador. Ele começa acusando, né, no passado, enganando,
mentindo para Eva, acusando Deus de mentiroso. Ah, Eva, tu não vai morrer não, né? Pode comer do fruto proibido. E depois disso ele vem acusando e ele está acusando Jó. A segunda coisa que a gente aprende é, Satanás já não é mais um filho agradável a Deus, né? A gente percebe que ele não é mais um filho agradável pela própria atitude aqui, ó. Versículo 6 do capítulo 1. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então a Bíblia dá uma alusão de que Satanás ele já não é mais nem considerado um filho. O próprio Deus fala, de onde tu vens, Satanás? Né? Então é meio que uma surpresa. O que tu faz aqui? De onde é que tu vem? Por que tu tá aqui? Ele subiu apenas para acusar. Então Satanás, pessoal, ele já estava sobre a terra, perambulando sobre a terra, acusando as pessoas. Ele só vai para o céu para falar mal do ser humano. Ele só sobe perante Deus antigamente para falar mal de você. Ele só subia a Deus para te acusar. Era isso que o inimigo fazia. Ele já não era mais um anjo de luz. Ele não regia o coral celestial. Ele não trabalhava mais como alguém que passava luz, que transmitia luz. Ele trabalhava como acusador, levando sempre uma acusação, sempre provocando Deus contra a humanidade. E esse direito dele de subir no céu foi tirado em Apocalipse, quando Jesus Cristo venceu na cruz. Mas vamos continuar. O primeiro argumento é, Jó só te serve porque tu cerca ele com todas as coisas. O inimigo está errado? Nem sempre, pessoal. Nem sempre ele está errado. Mas infelizmente ele acusou alguém que não era igual ele dizia. Então tem muita gente por aí que diz, eu amo Deus acima de qualquer coisa. Né? E aí perde o carro, já não ama mais Deus. Eu amo Deus acima de qualquer coisa. Aí o celular quebrou, já não ama mais Deus. Eu amo Deus acima de qualquer coisa. A mulher largou, já não ama mais Deus. Eu amo Deus acima de qualquer coisa. Né? Aconteceu uma questão de diminuir uma quantidade de pessoas no serviço, perdeu o emprego, já não ama mais Deus. A confiança em Deus, ela se vai. Qualquer probleminha na vida, a pessoa perde a confiança em Deus. Onde está escrito em Apocalipse que fala sobre Satanás? Muito bem perguntado, Silvio. Está escrito aqui, ó. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então a única função do inimigo era ser acusador, enganador, e ele ainda tinha direito de subir no céu. Quando Jesus Cristo vence na cruz, Satanás perde esse direito. A live é para responder, você vai na igreja? Não, a live é para responder, mas no momento eu estou concentrado aqui explicando sobre Jó. Então o primeiro argumento de Satanás é que nós só amamos a Deus porque Deus nos cerca de bens. Deus nos dá tudo. Se Deus tirar tudo, nós também perdemos a confiança em Deus. E por muitas vezes, pessoal, Satanás está certo. Entendeu? Tem muitas pessoas que se afastam de Deus no momento de dificuldade. Tem muitas pessoas que falam que vão estar com Deus acima de qualquer coisa, mas vem uma dificuldade na vida e as pessoas se afastam. Porque tem muitas pessoas que querem viver o bem com Deus, mas não querem suportar os dias difíceis. Porque o ser humano, pessoal, na Terra está sujeito a muitas coisas ruins. Afinal de contas, na Terra nós estamos sujeitos a tudo que acontece com a própria Terra. E esses dias veio tempos difíceis, né, tempos de Covid, e muitas pessoas boas morreram por causa do Covid. E as pessoas que passaram por esse problema começaram a falar, Senhor, por que tu permitiu esse tipo de coisa?
E o próprio Jesus Cristo falou para nós, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então vamos orar a Deus para que Deus nos livre de tentação, para que Deus nos livre de provação, né? Mas se por acaso a provação vier, vamos tentar nos manter firmes, confiantes, para que o nosso testemunho seja verdadeiro. Porque muitas pessoas falam que ama a Deus acima de qualquer coisa, mas a primeira coisa que acontece na sua vida afasta ela de Deus. Era isso que Satanás dizia para Deus. Era com esse argumento que ele teve embasamento para provocar, né? Para provocar essa provação que ia vir sobre Jó. Então vem a primeira acusação. A primeira acusação é: o ser humano só ama a Deus porque Deus cerca ele de bens. Quantas e quantas pessoas não estão passando por um momento de dificuldade e continuam com sua fé firmes? Quantas e quantas pessoas não estão passando por um momento de tribulação e continuam com sua fé firme? Quantas e quantas pessoas não estão sendo injustiçadas e continuam com sua fé firme? Cristãos estão morrendo no Oriente por causa da fé islã, né, da religião islã, estão sendo mortos por não negar a Cristo. Testemunhas de Jeová estão sendo presos na Rússia por não negar a palavra de Deus, por não negar a Cristo. São momentos de provação, são momentos de dificuldade. E várias outras pessoas que amam a Deus estão passando por situação nesse momento. Seja situação para negar sua própria fé, ou seja situação para se afastar de Deus por causa de algum problema. Seja uma necessidade material, seja uma necessidade espiritual. Muitas pessoas estão passando por momentos difíceis. Elas não estão passando pela mesma provação de Jó, mas estão passando por uma porcentagem de provação. E é nesse momento que todo discurso que a gente faz é colocado à prova. Só eu sei a tristeza que eu tive quando meu celular quebrou. Só eu sei a tristeza que eu tive quando meu celular caiu na água, né? Minha live estava indo tão bem e meu celular afundou. E por um instante, pessoal, eu fiquei triste. Por um instante eu quis duvidar. Mas logo em seguida, né, eu consegui outro celular. Graças a Deus. Graças ao meu bom Deus. Só eu sei as dificuldades que eu passei na minha vida também com relação a dinheiro, com relação a emprego, humilhações. Mas eu continuei confiando, esperando. Então, a gente tem que se manter firme para provar que o inimigo está errado. Porque no mundo nós vamos ter aflições. Então tem pessoas que falam, eu amo Deus acima de qualquer coisa. O celular quebra, blasfema contra Deus, por que o Senhor permitiu isso? Eu já não te amo mais. Eu amo Deus acima de qualquer coisa. A namoradinha da igreja larga, já para de ir para a igreja, já para de ler a Bíblia, já para de Deus, porque não amava mais do que aquela mulher. Eu amo Deus acima de qualquer coisa. Perder um bem material, já blasfema contra Deus. Se não blasfema com palavra, blasfema com ação. Então a gente tem que ter cuidado também com o que a gente diz. Esses dias uma irmãzinha entrou na live e falou, você está disposto a dar a sua vida por Cristo? Se alguém colocar a sua vida em questão para você escolher sua vida ou escolher a Cristo, você escolheria Cristo? Eu falei, eu não sei. Ah, como assim você não sabe? Eu daria minha vida por Cristo, ela falou. Eu não posso fazer essa afirmação, porque eu não estou vivendo um tempo desse. Um tempo em que eu tenho que colocar à prova esse tipo de coisa. Então o que eu peço a Deus é que me livre desse tipo de escolha. Livra-me do mal, Senhor. Livra-me da tentação. Eu não vou falar da boca para fora. Porque se eu falar da boca para fora, eu posso permitir que Satanás entre na minha vida e coloque à prova o que eu disse com minha boca. Então nós temos que orar a Deus para Deus nos livrar da provação de Jó. Nos livrar de tudo que Jó sofreu. Aquilo ali é um exemplo, pessoal. Se você passar por algo parecido, você tem que sobreviver. Mas nenhum homem hoje passou por toda a provação de Jó. Perder os filhos, perder o gado, perder os servos, perder o amor da esposa, perder o amor do amigo, perder a confiança em Deus. A confiança em Deus Jó não perdeu, né? Mas Jó perdeu a confiança em si próprio. Jó ficou com depressão, Jó desejou a morte. Ninguém nunca mais passou por uma provação dessa. Aquilo é apenas um exemplo. Se você não passar pela provação material, você pode passar pela provação espiritual. Perder algum parente, alguma pessoa que você gostava, já perdeu os 10 filhos. Se você não passar por essa provação de perder um parente ou perder o dinheiro, a questão material, você pode passar pela provação, né, de perder o amor de alguém que você ama, o amor da sua esposa, o amor do seu marido, da mesma maneira como Jó perdeu o amor. Se você não passar por essa provação de perder o amor de alguém que você ama, ou perder um parente, ou perder sua riqueza, você pode passar pela provação da doença, passar por algum problema difícil de saúde. Se você não passar por um problema de saúde, pelo problema do amor de alguém que você gosta, pelo problema da perda de algum parente ou da perda da riqueza, você ainda pode passar pela aprovação dos falsos amigos. Aqueles amigos que num momento difícil, em vez de te ajudar, vão só te criticar. Então Jó tá lá para dar o exemplo da maneira como se deve se comportar. Não é porque alguém tá te acusando,
como errado que você está errado. Porque Jó foi acusado pelos seus amigos, mas Jó se defendeu, porque ele sabia que estava certo. Mas Jó está ali para mostrar que muitas pessoas são falsas e elas só vão revelar sua falsidade no momento que você mais precisar delas. Aí eu esqueci de um detalhe. Do quê? De uma pasta que a professora disse, né? Uhum. Já era pra ter comprado a pasta, eu não lembrei. Pois é, Maria, é muito complicado isso aí. Você foi escolhido como profeta? Cara, não, eu creio que não, né? Eu só senti vontade mesmo e desejo de pregar a palavra e de mudar minhas ações. Entendeu? Então eu tô buscando a Deus como todo mundo. Eu sou tanto humano quanto você. Eu não sou mais especial do que você. Eu não sou melhor do que você. Eu não sou mais santo do que você. Eu sou um homem sujeito às mesmas provações, aos mesmos sofrimentos. Posso jogar? Uhum. Depois eu vou colocar essa live no YouTube. Vamos continuar aqui. Porventura, não o cercastes tu de bens a ele e a sua casa e a tudo que ele tem, a obra de suas mãos, tu não abençoou e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços, e feriram a fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas, e os moços, e os consumiu. Por que Deus permitiu que Jó fosse provado, né? Porque Deus permite que Jó fosse provado para que as pessoas pudessem entender, pessoal, que não são só pessoas ruins que passam por momentos difíceis. Quem está no mundo está sujeito às coisas que acontecem no mundo, entendeu? As catástrofes, as coisas ruins. Quem está no mundo está sujeito a estas coisas. A história de Jó está ali para que nós tivéssemos como exemplo, né? Que vai ter momentos que vai acontecer na nossa vida, que vai acontecer coisas na vida da gente que a gente tem que entender como uma provação. A tempestade vem, mas temos que reconhecer que Jesus está no barco. Mas Deus permitiu sim que Jó fosse provado. Ai, que coisa absurda e tudo mais. Foi uma coisa absurda, né? Mas teve uma consequência boa. Satanás saiu de errado. Pelo menos dessa vez, né? No Antigo Testamento, Satanás saiu de errado. Então é isso. Deus permite que você seja provado para que Satanás saia de errado. Deus quer se alegrar com o seu exemplo, para que o seu testemunho não seja só um testemunho da boca para fora, não seja só uma coisa falada: eu amo Deus. Quantas e quantas vezes Jó não deve ter dito: eu amo Deus acima de qualquer coisa? Quantas e quantas vezes Jó não deve ter dito: eu amo Deus acima de tudo, né? Então a gente fala coisas e a gente vai ter que arcar com o que a gente diz, entendeu? Então tem muita gente que recebe de Deus tudo. Tem muito cabinha feio que entra na igreja, arruma uma mulher bonita. Se fosse no mundo, ele jamais conseguiria namorar uma mulher dessa ou casar com uma mulher dessa. Entendeu? Então tem muito cara feio aí, me perdoe falar dessa maneira, que entra na igreja, começa a dar glória a Deus 2, 3 vezes num culto, pronto, arruma uma varoa bonita. Por quê? Porque a fé está envolvida. Quem foi que deu? Foi Deus. Porque ela enxergou nele uma coisa que vai além do material, além da carne. Da mesma maneira, também tem mulher aí que só Deus na causa, me perdoe, que a aparência a gente enxerga mesmo, eu também não sou um rapaz muito bonito, que arruma mulher bonita, que arruma homem bonito também, né? Arruma homem bonito. E aí o que acontece? O caba tá na igreja, tá pregando, né? Aí os irmãos dão uma ofertinha aqui, dão uma oferta ali, o cara também consegue comprar um carro. Aí vai pregar pra fora, alguém paga, né? Tem gente que é contra isso, mas enfim. Não vamos entrar nesses termos de pagamento, só vamos entrar na questão de Deus abençoa. Deus abençoa, Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus abençoa. Tá andando com Deus, Deus dá. Mas tem um momento na vida que a pessoa tem que provar que merece tudo aquilo que Deus deu.
Porque Satanás também trabalha. Deus está dando, Satanás está acusando. Da mesma maneira como nós, como cristãos, como servos do Senhor, observamos também as pessoas que crescem de maneira ilícita. Por que tem tanta gente que se dá tão bem enquanto eu me dou tão mal? Não é? Então esse é um argumento cristão que a gente vai fazer com Deus. Senhor, por que tem tanta gente rica enquanto eu que sou cristão estou pobre? Da mesma maneira também Satanás chega lá e fala, Senhor, tem muita gente que é rica e só te obedece porque é rico. Então, da mesma maneira como o cristão usa argumento com Deus, Satanás também usa argumento com Deus. O inimigo também usa argumento com Deus. Então, Deus permite que o inimigo tome tudo que você tem, às vezes, para mostrar se você de fato é merecedor daquilo ou se você de fato não falou da boca para fora. Eu amo Deus acima de qualquer coisa. Né? Eu amo Deus acima de tudo. Só falo isso por quê? Segundo Satanás. Porque tá com a mulherzinha do lado, bonitinha. Os filhos estão bem alimentados. A casa nunca caiu nada sobre a casa. Né? Nunca alagou a casa, nunca aconteceu nada. Tá com dinheirinho para comprar gasolina para andar de carro. Nunca faltou comida na mesa para comer. A primeira vez que fica sem alimentação, já olha pro céu e fala, eita meu Deus, por que, Senhor, que tu permitiu essas coisas na minha vida? Né? Não chega nem a ser uma aprovação. É só uma falha mesmo, um teste. Um dia só, o dinheiro não cai na conta. Eita Deus, eu queria tanto comer aqueles peitinhos ali na esquina. Por que o Senhor não permitiu isso? Eita, Senhor. Entendeu? Então tá aí o exemplo. Falou que ama a Deus acima de qualquer coisa? Vai ter que provar uma hora. Acontece. Então ninguém diga de Deus sou provado quando a provação vir. Porque Deus não pode ser provado. Então Deus não prova ninguém. Mas Satanás, por outro lado, tá ali arreberando. Tentando um motivo. Então vamos continuar. Antes eu vou responder uma pergunta, né? Essa live está sendo reposta no YouTube, mas essa live ela está acontecendo no TikTok. Por que Deus matou os filhos de Arão? Né? Muito boa pergunta. Tá aqui. Por que os filhos de Arão morreu? Tony Graça. Porque os filhos de Arão eles tinham que servir como exemplo. Porque eles estavam no meio da congregação de Israel e Deus já tinha resolvido a maneira como queria ser adorado. Deus tinha levantado estatutos. Olha, eu quero ser adorado assim, assim, assim. Eu quero que seja dessa maneira. Eu quero que esses utensílios sejam usados. Então a gente vê Deus ali como um extremista, né? Os rapazes só chegam perante ele com fogo estranho e viram pó. Mas era para servir de exemplo, pessoal. Porque se os filhos de Arão passassem, todo o povo de Israel ia começar a querer adorar a Deus de qualquer maneira. Com qualquer tipo de fogo, com qualquer utensílio. Ia ser uma forma bagunçada. Entendeu? É por isso que Deus matou os filhos de Arão. É por isso também que Deus permitiu que Moisés morresse. Porque senão ia ser uma coisa bagunçada. Era a matriz, pessoal. Eles tinham que dar exemplo. Entendeu? Tinha que dar exemplo na própria casa. O próprio Arão tinha que dar exemplo. Os seus filhos tinham que ser o exemplo. Então, se os próprios filhos de Arão, que eram sacerdotes também, junto com seu pai, né? Trabalhavam pro templo da tribo de Levi. Chegavam a Deus com qualquer coisa. O povo de Israel, que não era sacerdote, não era nada, não tinha obrigação de chegar a Deus com as coisas santas e sagradas. Eles também poderiam chegar com qualquer coisa. Foi por isso que aconteceu isso. Tá bom? Vamos continuar a história de Jó. O segundo argumento de Satanás na vida de Jó. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Versículo 12. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto eles têm está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e disse, os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. Muito bom. Vamos dar uma pausa aqui. Uma pausa para o café? Vamos dar uma pausa aqui, vamos entender isso. Fogo de Deus caiu dos céus e matou os teus filhos. Fogo de Deus. Quem foi que mandou fogo? Satanás mandou fogo. Mas o povo fala que foi quem? Foi Deus. Entendeu? Então tem muita coisa ruim acontecendo na vida da pessoa. A pessoa fala, por que Deus me mandou esse traste? Por que Deus me mandou essa mulher? Por que Deus me mandou esse marido?
Por que Deus permitiu isso? Deus, né? Na hora de dar em cima do marido dos outros, é Deus, né? Oh, Deus me abençoou com esse homem aqui. Tomou da outra. Aí depois o cara tá botando chifre nela. Por que, Senhor, que o Senhor permite que meu marido faça isso comigo? Na hora de tomar a mulher dos outros, é Deus. Aí depois a mulher tá botando chifre, né? Por que, Senhor, que tu permitiu que isso acontecesse comigo, né? Na hora de trabalhar de maneira ilegal, é Deus. Obrigado, Senhor, tá abençoando tudo que eu tenho. Na hora do banco tomar alguma coisa, porque tava trabalhando ilicitamente, não conseguiu pagar ou foi preso. Por que, Senhor, que tu permitiu que isso acontecesse comigo? Então, pessoal, essas coisas ruins que caem do céu não é Deus que manda, não. Tá bom? Vamos observar aqui. Esse fogo aqui foi para matar os filhos de Jó. E Jó orava pelos filhos dele. De tal maneira que os filhos de Jó foram salvos por causa da oração de Jó. E eu posso provar isso na Bíblia. Todos os filhos de Jó foram salvos. Porque Deus ouvia a oração de Jó. Mas essa maldade que aconteceu aqui não foi Deus que mandou, não. Então tem muita gente aí agradecendo por coisa que cai do céu, que não foi Deus que mandou, né? Tem muita gente aí que anda com um carrinho assim, né? Deus que me deu. Vai ver como é que o cara comprou aquele carro. Às vezes até trabalhando de matador de aluguel. E tá lá, Deus que me deu. E sobre os filhos de Eli. Ô, irmão, bora manter o foco aqui, né? Não posso... Eu vou repostar essa live depois. Depois nós fazemos uma live de pergunta e resposta. Mas vamos manter o foco aqui na história de Jó. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. E aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os teus jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. A primeira coisa que a gente aprende aqui na Bíblia é que esse acontecimento pode ter acontecido no dia de segunda-feira, porque o filho primogênito de Jó, né, poderia ter escolhido o primeiro dia da semana para fazer seu banquete. Entendeu? Então cada um fazia um banquete cada dia e todos terminavam a semana. Então começava do mais velho para o mais novo. Então provavelmente isso aconteceu no dia de segunda-feira. Mas deixa isso quieto. O que a gente aprende é que todos os filhos de Jó morreram. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falha alguma. Eu quero rever toda a sua live, onde vejo. Eu vou postar no YouTube, viu, irmã? Profeta do Bem. É tudo junto também, o YouTube. Profeta do Bem. Eu vou repostar no YouTube as lives, pessoal. Aprendi a postar live lá, tá bom? Quem puder também, pessoal, pode ir na campanha que eu tô aqui no TikTok. Tem um link aqui na minha biografia. Dá uma olhada lá, tá bom? Capítulo 2. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que Jó tá triste, mas Jó não blasfema contra Deus. Na história de Jó, a gente vai aprender que Jó vai falar mal do nascimento dele, Jó vai falar mal da vida dele, Jó vai falar mal das parteiras que tiveram ele, Jó vai falar de tudo. Mas Jó não vai blasfemar contra Deus. Capítulo 2. A adversidade é a cruel aflição de Jó. Tem gente que fala assim: nossa, que história linda a história de Jó. Que história linda o quê, pessoal? Essa história aqui é horrível, entendeu? O que tem de lindo nisso? Não peça pra você passar por uma provação dessa, não. Pelo contrário, ore a Deus e fale assim: Senhor, eu não quero passar pela provação de Jó, não. Tá bom? Jó já conseguiu, já aguentou, mas eu não aguento, não. Capítulo 2. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Então Satanás é chamado de filho aqui, né? É aquele filho que o pai não gosta, né? Aquele filho ali rebelde, aquele filho ruim, aquele filho que o pai falou não rouba, cresceu e virou ladrão. Mas ainda assim é um filho, né? A Bíblia deixa bem claro. Tem pregador que adera essa palavra aqui. Quando fala que os filhos de Deus se reuniram nos céus, tem pregador que tem medo de admitir que Satanás foi no céu. Aí ficam falando que não, foi esse primeiro céu, não foi o céu onde Deus habita. Só porque a palavra do Senhor fala que ninguém foi ao céu senão aquele que de lá desceu. Agora eu pergunto para vocês, quem desceu do céu? Jesus desceu do céu. Sim, Jesus foi pro céu porque desceu do céu. Mas Satanás também desceu do céu, não desceu? Não foi expulso?
Entendeu? Então Satanás sobe ao céu também. Subia, né? Perdeu esse direito em Apocalipse, quando Jesus Cristo morreu na cruz. Mostrei já pra vocês. Entendeu? Mas enfim, tem gente que abera. Não, ele não foi no céu, ele não pisou no céu. Lá, 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 lá. Não, pessoal, foi no céu sim. Era um filho errado, mas ainda assim era chamado de filho. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás, de passear a terra e rodear por ela. Né? Satanás é um vagabundo, né? Já me chamaram de vagabundo. E de fato eu sou um vagabundo mesmo. Por quê? Porque vagabundo, pessoal, o significado da palavra vagabundo é pessoa que não possui casa. Então sim, né? Eu não tenho casa própria, né? Eu moro debaixo de um teto, graças a Deus, mas eu não tenho uma casa própria ainda. Então esse é o significado da palavra vagabundo, né? Então tem gente que, ai meu Deus, me chamou de vagabundo, tá ofendido. Não, vagabundo é quem não tem casa, né? Satanás, ele é chamado de vagabundo porque ele tá vagando pela terra, vadiando, né? Andando pelo mundo. E provavelmente a casa dele já não era mais um lar. Na Torá, Deus não chama Satanás de filho. Ah, então, irmão, mas nós não estamos lendo a Torá, né? Nós não estamos lendo a Torá. Mas enfim, a Torá é bem interessante, tá bom? Mas não se deixe levar pelos judeus, não. Mas você vai ter sua casa porque vamos lhe ajudar. Obrigado, irmão. Vamos continuar aqui. De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observastes o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Claro que Deus não está repetindo essas mesmas palavras, né, pessoal? Para quem não entende, o livro de Jó foi escrito de uma maneira poética. Esses acontecimentos aconteceram, mas o escritor, ele resumiu dessa maneira para que fosse de fácil compreensão. Entendeu? Então, claro que Deus não está repetindo sempre a mesma coisa. Viste, meu filho Jó? Papapá, né? Então, isso aqui é de uma forma poética para que a gente pudesse compreender melhor. O livro todo está escrito de uma maneira poética para você não ver toda a atrocidade que rolou aqui, né? Então, se você acha que Jó sofreu, porque você leu o livro de Jó, Jó sofreu mais ainda. Porque o livro ele foi amenizado, ele foi escrito de uma maneira amenizatória, né? É a mesma coisa que tá na televisão, alguém dá uma notícia ruim de uma maneira, né? Você já viu os repórteres, né? E hoje aconteceu um acidente, né? Algumas pessoas saíram feridas, papapá, uma delas chegou a falecer. Vamos para outras notícias. Pronto, não teve a gravidade, amenizou, entendeu? Então aqui também tá numa maneira de amenizar a situação, entendeu? Tá de uma maneira poética para você não ver todo o sangue que foi derramado, todo o sofrimento. Vamos continuar. Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu me incitado contra ele para consumi-lo sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, essa palavra aqui, ela é muito forte, pessoal, ela é muito forte. Essa palavra é muito forte. Capítulo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. O primeiro argumento que o inimigo usou, qual é a palavra? A palavra de Jó, irmão. É Jó capítulo 2 agora, versículo 4. Observa bem, o primeiro argumento que Jó usou para que Deus permitisse a aprovação de Jó, foi... Jó só te adora porque tu cerca ele de bens. Tirou todos os bens de Jó. Silêncio aí, sai. Tirou todos os bens de Jó. Calma aí, moço. Só toca aqui, doido. Tô de saída. Já eu vou lá na tua casa. Vou pra casa não. Boa noite. Tirou todos os bens de Jó. Tá indo lá pro Nagato, mano. Quiser passar por lá. Depois eu passo lá. Tirou todo o bem de Jó. Jó continuou fiel a Deus. O segundo argumento que Satanás usa é esse aqui, ó. Pele por pele. E tudo que o homem tem dará pela sua vida. O que o inimigo quis dizer aqui, pessoal? Vamos aprender. O discurso que muitas pessoas usam é: eita, tu viu um acidente ali, aconteceu um acidente. Ainda bem que não fui eu, né? Eita, não sei quem morreu. Ainda bem que não fui eu. Eita, não sei quem tá doente. Ainda bem que não foi comigo. Eita, roubaram não sei quem ali. Vixe, né? Roubaram o quê? O celular. Ainda bem que não roubaram o meu celular. Então, o que Satanás está dizendo para Deus é: o ser humano é egoísta.
Ele não liga para nada que não está acontecendo com ele. O ser humano não liga para nada que está acontecendo. Quer dizer, o ser humano não liga para nada que não está acontecendo com ele. Então, se o sofrimento é do seu irmão, ele não liga. Se o sofrimento é de alguém que ele não conhece, ele não liga. Se o sofrimento é de uma pessoa próxima, ele não liga. Ele vai fingir se importar, mas ele não liga. Esse é o argumento que Satanás usa. Essa é a segunda afirmação que Satanás fala para Deus, para convencer Deus a permitir ele novamente tocar em Jó. Então, o primeiro é, ele só te segue porque tu dá tudo para ele. O segundo é, ele só te segue porque tu não triscou nele. Entendeu? Entendeu? Então, Jó ainda não estava com aquela chaga. Jó só tinha perdido os bens e os parentes. Então, tá falando assim, tu triscou no gado dele, tu matou os servos dele, tu destruiu a casa dele, tu destruiu a vida dele toda com relação à riqueza, tu matou todos os filhos dele, mas ele não tá nem aí, porque ele não sentiu essa dor. Não foi com ele. Tu não feriu ele. Tu não triscou na carne dele. Trisca na carne dele. Aí sim, eu quero ver se ele vai te seguir. Então tem muita gente que fica com aquele argumento de se não é comigo, eu não ligo. As pessoas começaram a se acostumar a não sentir empatia. Vê alguém no chão acidentado, gorfando sangue, bate foto, põe no WhatsApp, distribui nos grupos, mas não está nem aí. É esse o argumento que Satanás usou para tentar convencer Deus a permitir que ele provasse Jó novamente. Entendeu, pessoal? Então vamos começar a fazer uma pergunta, né? Satanás mentiu? Vamos ser sinceros com nós mesmos, né? O mundo que a gente vê hoje, Satanás de fato mentiu? Entendeu? É como eu falo, Satanás usou os argumentos certos com a pessoa errada. Se fosse qualquer outro ali, poderia ter caído, mas Jó não caiu, porque Jó era íntegro. Então, essa questão da história de Jó serve para nós mesmos observar a nossa vida. Quantas vezes nós não caímos no argumento de Satanás? Quantas vezes, né, nós não se rendemos a esse fato? Tipo, não é comigo, eu não tô nem aí. A pergunta é, por que Deus cedeu aos caprichos de Satanás? Para que a gente pudesse saber dessa história hoje, né? Eu tenho certeza absoluta que Deus sabia que Jó resistiria. Se Jó não tivesse deixado esse exemplo na Bíblia, muitas pessoas hoje estariam indo para o inferno. Porque por qualquer besteira blasfemariam contra Deus. Então Deus permitiu que Jó sofresse nesse nível, da mesma maneira como Deus permitiu que Jesus também sofresse muito, para que nós tivéssemos o exemplo. O exemplo é, olha, vocês vão passar por situações parecidas a de Jó, mas vocês não vão passar pela mesma situação de Jó. Então resistam, porque isso é o inimigo tentando convencer vocês a blasfemar contra mim. E blasfemar contra mim não dá direito a vocês de entrar na minha casa. Afinal de contas, eu sou Deus. E quando ele mostra Jesus, ele está mostrando assim, vocês dizem que é difícil vencer o mundo, mas não é difícil, porque eu deixei Jesus ir igual um ser humano e Jesus venceu. Então vocês podem seguir esse exemplo. Então é isso, para servir de testemunho, claro, né? Se Jó não tivesse passado por isso, a gente não teria esse exemplo. Então as pessoas seriam bastante egoístas. Jó não foi egoísta. Então quando as pessoas hoje em dia não pensam da maneira como Satanás falou, não é comigo, eu não tô nem aí. Ah, eu quero é que se dane, né? Eita, CPF cancelado. Quem é que quer morrer, pessoal? Ninguém quer morrer, né? Mas tem gente que dá glória a Deus quando alguém morre, né? Só porque a pessoa cometeu um erro, né? O cara foi pego traindo a mulher, levou um tiro, morreu. Aí o cara foi pego roubando, morreu. Aí tem gente que, eita, já foi tarde, CPF cancelado. E nós, pessoal? Quantas vezes nós não cometemos erros também? Entendeu? Então, se todo erro é digno de morte, nós também deveríamos ter morrido. Porque não existe pecadinho e pecadão. Todo pecado é pecado. Então, se Deus der oportunidade para viver, deixe viver, né? Porque tem gente que sobrevive e a pessoa ainda fala, deveria ter morrido. Não foi com você. Se fosse com você, você ia querer ter morrido? Não, né? Então, todo mundo tem direito a uma oportunidade. Se Deus dá oportunidade, é bom. Então, vamos parar com esse discurso de, né? Não foi comigo, eu não tô nem aí. Eita, não sei o quê. Porque senão a gente cai no capricho de Satanás, né? Carne por carne. E tudo que o homem tem dará pela sua vida. O que o inimigo quer dizer com isso? O inimigo quer dizer o seguinte... Se for teu irmão que estiver precisando de dinheiro para comprar uma comida, você não tá nem aí, né? Não é você, você só fala, eita, mas tu vai conseguir, brother. Se for alguém precisando de uma ajuda, né, para se curar de uma doença, você não tá nem aí, né? Você só fala, eita, vai dar tudo certo. Mas se for você vai fazer tudo que tiver ao seu alcance para conseguir resolver esse problema.
Entendeu? Se você tiver um problema de saúde, você vai no médico, você vai nisso, você vai naquilo. Se não for com você, o cara fala, ô irmão, me leva ali no hospital. Não, eu tô ocupado. Não tem nada pra fazer, tô ocupado. Ô irmão, mas eu tô quase morrendo e tal, tu tem carro. Não, eu tô ocupado, não vai dar pra mim não. Por quê? Porque o ser humano é egoísta, é isso que Satanás queria dizer. Não é com a pessoa, não é comigo. Né? A pessoa tá morrendo, eu não tô nem aí. É isso que ele queria dizer. Vamos continuar. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna. Algumas pessoas dizem que era lepra, né? Lepra é uma doença sem cura. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, e Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Algumas pessoas dizem que a mulher de Jó falou o contrário disso, né? Mas na Bíblia aqui está, amaldiçoa a Deus e morre. Podemos julgar a mulher de Jó? Podemos condená-la? Não, não podemos condená-la. Ah, por que nós não podemos condenar a mulher de Jó? A atitude dela foi errada. Foi errada? Foi. Foi sim. Mas eu pergunto para você, no lugar da mulher de Jó, você teria agido de outra maneira? Entendeu? A irmã falou de uma mulher que perdeu o filho, né? Se saiu da igreja, colocou culpa em Deus. A gente vê esse exemplo na Bíblia. Entendeu? Noemi perde seu esposo e seus filhos. Muda o seu nome para Mara e começa a ficar amargurado com Deus. Ai, Deus, ele fez isso comigo. Entendeu? Então não podemos. Profeta, você falou que lepra não tem cura. Naquele tempo não, hoje em dia tem. Né? Naquele tempo de Jó não tinha cura. Tá bom? Só se Jesus chegasse e fizesse o milagre. Enfim. Mas lepra naquele tempo não tinha cura. Nos dias de hoje já tem. Então vamos aqui. Sim, é o que eu quero dizer. A mulher de Jó, ela fala, amaldiçoa teu Deus e morre. Ah, e a mulher de Jó pecou contra Deus. Pessoal, a aprovação era para quem? Era para Jó ou era para a mulher dele? Entendeu? Era para Jó. Então dane-se o que a mulher de Jó falou. A mulher de Jó estava amargurada, a mulher de Jó estava triste, ela tinha perdido 10 filhos. Foi ela que deu à luz a cada um deles, ela que pariu todas aquelas crianças. Então eu pergunto, você, naquela situação, agiria diferente? Né? Então a gente julga muito, Se o próprio Deus teve misericórdia da mulher de Jó, quem sou eu para julgar? Então isso aqui, quando eu vejo a mulher de Jó falando, amaldiçoa teu Deus e morre, eu vejo um pecado de ignorância. Se fosse em outra situação da vida dela, ela jamais falaria isso. Ela amava Deus, ela amava Jó. Mas só que aqui é uma situação de tristeza absurda, cara. Né? A mulher perdeu todos os seus filhos. Então tem muita gente que lê isso e se coloca no lugar da mulher de Jó e falaria que faria diferente. Não faria, eu creio que não. Entendeu? Só sabe a dor quem perde. Diminuir a luz um pouco. Não, meu olho tá de boa. Vamos continuar, né? As pessoas falam, por que tu não faz live dentro da tua casa? Aqui estou, dentro da minha casa, né? A minha casa aí que um rapaz chamou de cebosa, né? Ele só viu por fora, entendeu? Uma pessoa super preconceituosa, que invejosa também, né? Ai, que dão presente pra ele, pra mim não dão. Enfim, não tem problema não. Que Deus abençoe esse rapaz, que se eu for desejar que Deus em dobro tudo que ele me deseja, eu vou estar amaldiçoando. Então vamos continuar aqui. Ainda retens a tua fé, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer louca, assim tu fala. Nós recebemos o bem de Deus e não vamos receber o mal. Em tudo isto, Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. Ouvindo, pois, seus 3 amigos, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita. Eu ainda não pesquisei aonde é que ficavam essas regiões que esses homens moravam, mas eu imagino que eles moravam em lugares diferentes, em cidades diferentes. Eles podem ter vindo os 3 ao mesmo tempo ou podem ter vindo cada um, né, em um momento diferente na vida de Jó. Ele faz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofá o naamatita. E consertaram juntamente
e consertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. Então os três tramaram e junto para consolar Jó. Entenda uma coisa, pessoal. Satanás ele trabalha em todos os meios da vida da pessoa. Quando ele quer fazer alguém cair, ele tenta tentar a pessoa por qualquer meio. Olha o que os amigos de Jó queriam fazer. Os amigos de Jó se juntaram, né? Para fazer o quê? Consolá-lo. Eles estavam indo para consolar Jó. E levantando de longe os olhos, não conheceram. Levantaram suas vozes e choraram. Rasgaram cada um seu manto. Colocaram sobre sua cabeça pó. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe disse uma palavra, porque viam que a dor era muito grande. A verdade é que na visão dos amigos de Jó, Jó já estava morto. Essa é a verdade. A situação de Jó era tão triste que Jó já estava morto para aqueles 3 amigos. Porque 7 dias, pessoal, é um tempo de um luto. Eles olharam para Jó e não reconheceram. Então imagina só, Jó deveria estar muito magro, cheio de chagas, em cima do lixo. Outra coisa que a gente aprende é: eles foram para consolar Jó. A pergunta é, por que eles não consolaram Jó? Por que em vez de consolar, eles agiram de outra maneira diferente? Eles provocaram Jó. Eles acusaram Jó. Eles colocaram a culpa do sofrimento em Jó. Para nos ensinar outro exemplo na nossa vida. Qual exemplo que é para nos ensinar? É para nos ensinar que existem momentos na nossa vida que nós estamos por cima e todo mundo está feliz conosco. Nós temos os nossos amigos, independente de onde eles sejam. Temos Bildad, Zofá e Elifaz na nossa vida. Eles estão alegres, estão cantando conosco, estão bebendo conosco, estão dançando conosco, estão comendo da nossa comida, estão participando da nossa festa. Em outro momento, nós estamos por baixo, estamos sem emprego, estamos no pó. E eles vêm apenas para colocar a culpa em nós por essa situação em que nós se encontramos. Outro exemplo na história de Jó é esse. Falsos amigos. Amigos que só estão com você no momento em que você está por cima. Amigos que só se agradam de você quando você está com tudo. Amigos que, em vez de lhe consolar, vão lhe provocar. Vão deixar a sua situação pior. Depois a gente continua sobre a história de Jó. Eu vou deixar a live por isso mesmo, né? Para não forçar muito minha vista. Mas os amigos de Jó, pessoal, eles ensinam para nós uma coisa muito ruim. Primeira é, existe um momento na vida que a gente não quer uma palavra dura. Existe um momento na vida da gente que a gente não quer que alguém apareça e diga, eu te avisei. Entendeu? Porque a gente sabe, cara. Jó não era burro. Jó sabia a situação dele. Jó sabia o jeito que ele estava. Jó entendia tudo. Existe um momento na vida que a pessoa só precisa de um abraço. A pessoa só quer uma palavra de conforto. Porque qualquer palavra que você for mandar para a pessoa vai ser um pontapé para a pessoa se jogar de um penhasco. Se Jó não tivesse a mente forte, Jó teria se matado. Porque os piores amigos que existiram naquele tempo foram os amigos de Jó. Jó na merda e eles queriam estar por cima. Sabe qual é a comparação dos amigos de Jó? Os amigos de Jó você fala assim, nossa, cara, minha casa alagou. Ai, mas minha casa também já alagou. Antigamente eu morava na casa que alagava, numa casa que era isso, 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 isso. Nossa, cara, eu passei pra faculdade. Ai, mas eu passei também pra um curso que é melhor do que o teu e não sei o quê. Eles não queriam ver a situação de Jó, eles queriam argumentar, eles queriam sair por cima. Eles queriam mostrar que estavam certos e que Jó estava errado. E naquele momento, Jó não queria que alguém justificasse o sofrimento deles. Jó queria que alguém se compadecesse dele, é diferente. Então tem momento que a gente dá conselhos fortes, mas tem momento que a gente só dá um abraço. A gente só diz uma palavra de conforto. A gente fala, não, cara, eu sei, isso aí que tá passando é ruim mesmo, mas vai dar tudo certo. Entendeu? Deus vai te ouvir. Então esses são os 3 amigos de Jó. Cada um falando uma coisa sem sentido. E Jó se defende de todos os argumentos de todos os seus amigos. Mas por fim, todos eles se calam porque não tem mais argumento. E aí um jovem começa a falar. Esse jovem não era citado na Bíblia. O nome dele é Eliú. É o mais novo. E ele sim falam as verdades. Né? Mas essas verdades a gente vai ver depois, em outra live. Eu vou colocar essa live no YouTube, eu vou colocar lá na playlist lá, História de Jó, parte 1.
E depois eu continuo parte 2, 3 e vou organizar por playlist, caso alguém queira acompanhar. A família de Jó não foi prejudicada? Não, né? A família de Jó foi prejudicada da seguinte maneira: os filhos de Jó morreram, mas a palavra do Senhor fala que Deus ouvia a oração de Jó. Então todos os filhos de Jó foram salvos. A segunda questão é: a mulher de Jó pecou na ignorância. Deus perdoou ela, de maneira que mais tarde eles tiveram 10 filhos novamente. Vixe, parte 1 ainda. Ah, essa história de Jó é grande demais, pessoal. Mas enfim, né? Fica por aqui a história de Jó. Quem foi ele faz? Foi um amigo de Jó, né? A palavra do Senhor fala ele faz, Bildade e Zofar. Os 3 amigos errados de Jó. Ele faz o Temanita, Zofar, enfim, um Temanita, um Naamatita e o outro me esqueci de que lugar ele era. E Deus restituiu Jó. Sim, Deus deu para Jó tudo em dobro. Vamos fazer uma oração para finalizar a live, né? Quem quiser subir na live aí para fazer essa oração, fica à vontade. Tá bom, pessoal? A live tá aberta aqui. Quem quiser entrar na live aí para fazer uma oração, fica à vontade. Se não for prolongar muito. Enfim, eu vou orar logo. Ah, pessoal, já vou finalizar já, né? 1 hora, forçando a vista aqui. Amanhã nós voltamos. Tu quer subir, Edson? Pois pede aí, Edson. Não, enfim, pessoal. Mais tarde a gente... Ah, já foi aqui, né, Edson? Boa noite, irmão. Silvana de Recife. A senhora pode fazer a oração, irmã, se a senhora quiser. Eu queria, em primeiro lugar, dar uma boa noite a todos que estão presentes, dizer que cada dia mais eu acompanho o Profeta do Bem, né? E só me traz coisas boas. Então, eu queria que nesse momento todas as pessoas orassem pelas pessoas que estão nos hospitais, pelas pessoas que não creem, que procurem a fé, procurem a Deus. Estamos precisando de muita oração nesse momento. Amém. Amém. Se a senhora quiser mostrar, se vocês quiserem mostrar o rosto, pessoal, é só clicar nesse link aqui do infinito de novo. Aí tem uma câmerazinha, clica nela que libera. Tá. Tem uma câmerazinha. Cliquei. Tu também, Fernando, fica à vontade. Amém. Obrigado. É Profeta do Bem, aqui fala do Japão, hein? Japão, arigatô. Yo, dois SD. Fala bem. Que horas é aí no Japão, Fernando? Agora é 7h58. Da manhã? Da manhã, isso. Aqui é 7h58 da noite. Oh, boa noite, hein? Daqui a pouco a lua vai pra aí. É, eu sou lá de Itaquera, Guanás. Tu é de São Salve, Paulo? Tu é de Itaquera? Itaquera, Guanás. Aí tu foi pro Japão mudar de vida, né? Já faz 20 anos que tô aqui. Eita, coisa boa, cara. O Japão deve ser bonito, né? Ah, bonito e o trabalho que é corrido, né? Uma vez estava falando de trabalho aí, né? Mas aqui a gente tá na mesma coisa, sabe? Corrido também. Corrido, nós temos que aguentar chefe. Não tô conseguindo achar câmera, professor. Eu também.
Me falaram que no Japão a pessoa trabalha muito. Me falaram isso. Eu Isso, cliquei no trabalha infinito. bastante. Ô, Romero, Oi. eu cliquei no infinito, aí apareceu meu nome e tem uma câmerazinha de lado. Não estou Clica nela, conseguindo. irmã. Clica nela só uma vez, tá? Certo, Pronto. cliquei. Não clica mais não. A senhora tá aparecendo agora. Não tô vendo, Tá. não. Tá Não, mas nós estamos aparecendo. vendo aqui. Pronto, aqui eu sou de Pode Recife. participar sim, Tony. Envia a solicitação aí, ó. Eu tô amando participar e tá me acrescentando muito conhecer a palavra de Deus através do profeta. Eu sei que ele não é profeta, ele mesmo diz que não é profeta, mas ele é uma pessoa muito iluminada. Amém. Pede pra subir aí, ó. O rapaz que queria. Pede pra subir aí, Tony. Tem um símbolo do infinito aqui, ó. Só clicar nela. Romero, eu não tô te vendo mais. Tá me vendo não, irmã? Eita, Tô não. Eu sou de primeira aqui, eu não tenho muita prática, não. Eu falei com você no Instagram, meu Instagram é Cabral7719. Ah, obrigado, irmão. Pessoal, mas é claro que não sabe meu nome mesmo, pessoal. Eu quase não falo o nome, né? É Romário, viu, irmã? Mas não tem Romário, eu sei. problema nenhum, não. Eu sei. Eu sei que seu nome é Porque eu Romário. quase não falo o nome aqui na live. Tem gente que me chama de Romero mesmo, tudo mais. É Romero, Romero. Bora, irmã, fazer a oração. Vamos lá. Para Bora, finalizar bora. lá. Tá A senhora certo. pode orar. Meu Deus, eu não me sinto nem em condições de fazer isso, mas vamos lá. Senhor, nesse dia, depois de uma semana muito difícil, com tantas perdas, nos alagamentos no estado do Rio de Janeiro, vamos pedir força ao nosso Pai, agradecer por esse momento, por estarmos respirando, estarmos podendo receber o todo o conhecimento que o profeta pode nos passar, dentro de sua humildade, da sua simplicidade, é uma riqueza de espírito. Então, muito obrigada e que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Que Deus abençoe todo mundo aí, de maneira individual, né? Que está orando nas suas casas, né? Que o Senhor possa entrar na vida dessas pessoas que estão passando por tribulação nesse momento. Que o Com Senhor possa certeza. ouvir a oração dos seus filhos, né? De maneira individual. Muito Que o obrigada. Espírito Santo de Deus convença as pessoas do amor de Cristo cada dia. Muito E que obrigada. a palavra do Senhor edifique, né? E transforme. Porque para isso que a palavra do Senhor é lançada. Já está Salam fazendo em aleikum, minha vida. Amém. Então é isso, pessoal. Até a próxima live. Amanhã a gente volta. Obrigado pela participação, Silvana. Tá O bom. rapaz que vai subir aqui, eu não vi a solicitação dele. Amanhã de que horas, Romero? Amanhã, 8 horas da manhã. Tá bom. Obrigado. Amém. Estarei presente. Muito obrigada. Fernando, Boa noite. Amém. Obrigado, mano. Deus abençoe, sayonara, né? Fernando. Nossa. Valeu. Sayonara. Xing Bye, Ling, bye. sei lá. Arigato. Tchau, tchau. 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 Boa manhã pra ti aí, Fernando. Né? O teu dia acabou de começar, o nosso tá terminando. Dormir para trabalhar à noite. Obrigado, É hein, isso mano. aí. Falou, Tchau. valeu. Não consegui ligar a câmera, não saiu para mim, tá? Tem problema não, Valeu. depois nós volta aqui de novo. Obrigado, um abraço. Deus abençoe aí. Eu congrego Amém. na igreja aqui, né? Na missão apoio aqui em Guma. Tem muita Mas igreja. tem bastante agora. E é bom você ir fazendo isso que a turma tá gostando, sabe? Você daqui a pouco tá viajando os mundos aí, hein? Com fé em Deus, tá? Você aparece por aí. Beleza? Beleza. Muita fé. Valeu? Alô. Valeu, Fernando. Tchau. Bom descanso aí. Tchau, tchau.